A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos prosseguir. Haja visto, nós já postamos o nosso vídeo de leitura bíblica em classe e leitura diária. Agora nós estamos no vídeo que estaremos comentando junto com os irmãos a nossa lição de número 3, que tem como título, lição essa tem como título, deixa eu aumentar, dons de revelação. Lição essa que estará ocorrendo no próximo domingo, e eu já convido a todos vocês para estar participando de alguma das nossas escolas bíblicas dominical, que estará ocorrendo das 9 às 11 em todas as nossas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, aqui em Lauro de Freitas, como também na Bahia e no Brasil. E todas elas estarão falando deste mesmo assunto, que é dons de revelação. Ok? Neste dia nós temos como texto áureo, apesar de já ter lido ele lá na nossa leitura bíblica em classe e nossa leitura diária versículo a versículo, nós tornaremos a ler, porque queremos fazer dentro deste texto áureo e da verdade prática um breve comentário, e aí seguiremos para a divisão da nossa lição. O texto áureo diz desta maneira: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Observe que o apóstolo Paulo, ensinando aos irmãos na igreja de Corintos, ele distribui, ele destaca as evidências dos dons que se manifestava na igreja de Corintos. Porém, ele também destaca que o objetivo destas manifestações não devem ser de forma nenhuma para que os irmãos se achem melhor de que os outros. Antes, a recomendação que ele deixa para que sejam edificados. Estas manifestações sirvam para edificar a igreja e o corpo de Cristo. Já a nossa verdade prática, ela vai destacar o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. E é uma observação muito pertinente do nosso comentarista. Os irmãos observaram recentemente em um julgamento feito pelo nosso Supremo Tribunal Federal, onde um dos seus ministros, tentando justificar o fechamento das igrejas, se arvorou a falar da história da igreja e se atrapalhou todo. Então, queridos, isto é prova de que eles tentam parar a igreja, mas a igreja ela não pode ser parada. A igreja não pode ser detida. E foi o próprio Jesus Cristo quem deu esta ordem, este comando, quando ele disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela.
E por isso o nosso comentarista, na verdade prática, ele diz que nós estamos vivendo tempos difíceis, e estamos mesmo vivendo tempos difíceis. Como o título da nossa lição é Dons de Revelação, nós temos visto muitos cristãos que já perderam a sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito de Deus, assim como perdeu a sensibilidade o juiz Sansão, se deixando levar pelo engodo dos filisteus, perdeu a sensibilidade, foi e se tornou escravo. Nesses tempos os quais nós estamos vivendo, alguns cristãos, assim como Sansão, perdendo a sensibilidade, têm apoiado os argumentos mundanos de que a igreja tem que ser fechada mesmo por causa do risco da pandemia, para que a igreja não propague esta praga, quando nós vemos que no Salmo de número 91, Deus nos alerta dizendo que nós não deveremos temer a mal nenhum e nenhuma praga chegará à nossa tenda. Como é que nós, como agentes de combate às trevas, vamos recuar em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo? Então, queridos, eu quero deixar esta observação dizendo que esses que estão dizendo isto, é bom que eles tornem a pedir a Deus para abrir os seus olhos, porque estão cegos, estão, como disse Paulo, Paulo disse o seguinte: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eles não estão precisando de um esclarecimento da parte do Senhor Jesus. Vamos prosseguir a nossa lição. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é palavra da sabedoria. Segundo tópico é palavra da ciência. E o terceiro tópico, discernimento dos espíritos. Terceiro tópico, discernimento do espírito. Voltando ao nosso primeiro tópico. No primeiro tópico nós temos o conceito da palavra. E o conceito é: termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. E segundo o dicionário eletrônico House, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então, discernimento ela pode estar ligado a coisas sobrenaturais e no que diz respeito à nossa lição e o discernimento que nós estamos precisando para os dias de hoje, ele está muito mais ligado às questões sobrenaturais. Por que nós observamos assim? Porque o coração do homem, só quem pode verificar é Deus, ou quando ele nos manifesta o coração do outro, aí é por meio da revelação. Ok? Seguindo, o segundo ponto deste tópico é: a Bíblia é a palavra de sabedoria. Repetindo, o segundo ponto é: a Bíblia é a palavra de sabedoria. Vou aumentar mais aqui para que os irmãos também possam acompanhar.
Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plenamente e claramente evidenciado como no Novo, alguns episódios do Antigo Testamento, vislumbramos o quanto Deus conferia aos homens a sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação deixa eu aumentar. E a interpretação dada por Deus a Faraó, e a interpretação através de José, filho de Jacó. Vamos fazer essa leitura que está em Gênesis, capítulo de número 41, versículo 14 ao versículo 41. Não faremos a leitura todas, mas faremos parte da leitura. Vamos lá. Gênesis, deixa eu sair desse aqui, não é esse, é o de cá. Gênesis, capítulo 41. É só para nós estarmos analisando o texto. Gênesis, capítulo 41, versículo 14 ao 41. 14 ao 41. Diz assim, aqui, 14. Então mandou o Faraó chamar a José e fizeram sair logo do cárcere e apresentou-se a Faraó. Vamos seguir. E para o versículo de número 16. Respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta a Faraó. Preste atenção que Faraó chama José porque deram a referência de que ele havia interpretado outros 2 sonhos, e aquilo que ele interpretou cumpriu-se na íntegra. Uma das características daquele que tem dons, e principalmente este dom de revelação, é que aquilo que ele diz da parte de Deus, isso se cumpre. Diferentemente daqueles que dizem ter o dom, mas não é o dom, é engano. Então, queridos, o que aconteceu? José disse a Faraó, no versículo 16, o seguinte: porque Faraó pediu a José que interpretasse o sonho, e José reconhecia que aquele dom não estava nele, de forma que ele pudesse manipular na hora que ele quisesse. Os enganadores fazem assim, mas aqueles que têm consciência que o dom é dado por Deus para um objetivo específico, aí este responde como respondeu José. Respondeu José a Faraó, versículo 16. Aqui, Respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta a Faraó. Então, Faraó conta o sonho a José, para resumir a história, e José lhe dá a interpretação fiel do sonho, culminando no seguinte: perguntou Faraó: quem nós colocaríamos para administrar esse período de dificuldade que passará o Egito, se não você? Então, desta forma, torna-se José o segundo no Egito, estando acima dele somente Faraó. Nós precisamos, nesses tempos difíceis, receber da parte de Deus dons de revelação desta forma, para que possamos prosseguir dando bom andamento na igreja de Deus,
nesses tempos difíceis. Outro exemplo de sabedoria do Antigo Testamento está em 1 Reis, capítulo de número 3, versículo 16 ao 28. Vamos também a esta referência, 1 Reis 16 ao 28. 1 Reis 16 ao 28. É sempre bom ler a Bíblia, ok? Vamos lá, 1 Reis 16 ao 28. Diz assim: E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zirim tem conspirador, e até matou o rei. Deixa eu ver se é essa referência mesmo. Vamos conferir primeiro aqui se é essa referência. 1 Reis 3. 1 Reis 3. Eu estou lendo errado aqui. 1 Reis 3. 1 Reis 3. Vamos voltar aqui, meus queridos. 1 Reis 3. Eu estou lendo 1 Reis 16. Mas é 1 Reis 3. 1 Reis 3. 16 ao 21. Vai desculpando. Vamos corrigir. 1 Reis 3. 16 ao 21. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tivemos o filho, e estando com ela naquela casa, sucedeu o que? Tivemos cada um filho, e estando com ela naquela casa. E sucedeu o que? Ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. E estávamos juntas. Nenhum estranho esteve conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia, a tua serva, e deitou o seu no meu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Vamos parar aqui para resumirmos o que foi que aconteceu. Elas foram diante de Salomão, essas duas mulheres, e apresentaram a sua demanda ao rei Salomão. O rei Salomão já havia de Deus adquirido a sabedoria, agora seria posto à prova da sabedoria que Deus havia lhe dado. E ele, de forma excelente, expôs esta sabedoria, fazendo com que todo o povo glorificasse a Deus e o nome do Senhor fosse exaltado, e Salomão ganhasse crédito diante do povo, vendo o povo a sabedoria de Deus manifesta através da sua atitude. É assim que tem que acontecer conosco, aqueles que buscam os dons da parte de Deus e, sobretudo, o dom de revelação. Outra referência está já agora no Novo Testamento, é no episódio que ocorrera com Estevão, no livro de Atos. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamado Liberto, não podia resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Essa referência está em Atos capítulo 6, versículo 9 ao 10. E a história nos diz que o discípulo Estevão, o diácono Estevão, ele saiu a evangelizar e começou a pregar a verdade
a verdade da palavra de Deus. E aqueles homens não resistiram a essa verdade, e é isso que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos diante de uma sociedade que acostumou a viver com a mentira, e quando é dito uma verdade, ela se espanta. Mas nós, como crentes, sabendo disto, nós não podemos recuar, temos que continuar falando a verdade. E o diácono Estevão, ele não recuou, já estava sendo ameaçado de morte e continuou resoluto, continuou firme nas suas convicções, culminando no seu apedrejamento. Mas Estevão não foi apedrejado porque fez mal nenhum, não. Estevão foi apedrejado porque estava falando a verdade. Então, queridos, não pense que em nossos dias as coisas estão diferentes, não. Que você vai ser afagado, acariciado ou elogiado por falar a verdade. Quem fala a verdade da parte de Deus é sempre perseguido pelo mundo e por aqueles que já perderam, mesmo sendo cristão, já perderam a sensibilidade do Espírito de Deus. Vamos prosseguir na nossa lição. Ponto 3. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal. E em situação que demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, temos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos que Deus manifesta os dons em nossa vida segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. E aí eu vou novamente voltar à questão de José, da resposta de José, lá em Gênesis, vamos aqui lá em Gênesis 41:14, no versículo 16, quando o faraó pede a José para interpretar o seu sonho, José diz o seguinte a ele. Gênesis 41, versículo 16. Não é isso? Ele diz assim, ó, a resposta de José que culmina na conclusão desse nosso tópico aqui, uma liderança sábia. Veja o que é que José responde. José responde o seguinte, ó: respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta a Faraó. O líder que recebeu de Deus os dons para administrar bem a obra, ele não pode ser precipitado nas decisões, nem pode ser precipitado nas respostas, simplesmente por reconhecer que Deus lhe deu os dons, e principalmente o dom de revelação. A resposta de José nos mostra exatamente isso. José podia chegar diante de Faraó e se exaltar, porque já tinha ele interpretado o sonho do copeiro mor e do padeiro mor. Então ele podia chegar, mas não foi isso que José fez. José deu resposta a Faraó dizendo: olha, não está em mim,
mas Deus dará a resposta a Faraó. Como liderança, às vezes nós temos que responder assim para os nossos liderados. Quando chega com demandas difíceis e quer resposta imediata, nós precisamos responder. Quem te dará a resposta é Deus. Vamos orar? Deus certamente dará resposta favorável a qualquer situação ou demanda. Amém, queridos? Vamos prosseguir para o nosso segundo tópico. O segundo tópico é palavra da ciência. Palavra da ciência.